Mais uma vez, nós somos os bem-nutridos do mundo e temos uma excelente condição. A falta de água também afeta muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Claro que ali a zona vermelha é a zona com stress hídrico maior, mas onde Portugal está inserido. E onde Portugal tem que olhar para as suas disponibilidades hídricas e para os seus recursos hídricos daqui para a frente com uma visão diferente das coisas, porque também com as alterações climáticas o stress hídrico em Portugal tenderá a piorar e é isso que dizem os especialistas. Na biodiversidade também não estamos bem, infelizmente. Portanto, desde a década de 70 houve uma perda de 30% da biodiversidade e a desflorestação tem aumentado imenso nos países em desenvolvimento. De facto, na Europa, a nossa área de floresta já foi quase toda dizimada, mas há centenas de anos, e agora o que nós estamos a tentar fazer é que os países em desenvolvimento tenham outro tipo de desenvolvimento e não precisem de acabar com a sua floresta para darem boas condições de vida às suas populações. Na energia, eu penso que todos sabem que a maior parte da energia que nós consumimos ainda vem de combustíveis fósseis, cerca de 80% ao nível global, mas também em Portugal os números são idênticos. Portanto, 80% da nossa energia vem do petróleo, do carvão e do gás natural, para tudo o que vocês possam imaginar que consome energia, desde o carro, à eletricidade, à indústria, à produção ao transporte de alimentos, portanto, à produção de bens. Portanto, tudo isso consome energia e 80% dessa energia vem dos combustíveis fósseis. Este é um gráfico que eu acho interessante, que é o dia em que a população mundial deixa de usar esgota a utilização sustentável dos recursos naturais. E na década de 70 esse dia era no 31 de dezembro, portanto, na década de 70 nós ainda éramos sustentáveis, ainda estávamos a usar apenas os recursos de um ano que o planeta conseguia repô-los, mas cada vez estamos a utilizar ou estamos a esgotar os nossos recursos naturais mais depressa. Portanto, em 1992, isto é em 10 anos, exatamente por causa disso, em 92 foi a 21 de outubro, em 2002 foi a 3 de outubro, 2012 já foi em agosto, no dia 22, e o ano passado, eu fui ver os dados, o ano passado nós esgotámos os bens que a Terra nos pode dar e que pode ela própria repor a 20 de agosto. Portanto, cada vez estamos a acelerar mais a utilização e o consumo de recursos naturais. As emissões de gases de efeito de estufa e as alterações climáticas. Já há muitos cientistas a afirmarem que é o maior problema ambiental do século XXI, porque depois tem consequências em todos os outros problemas que podem ser setoriais, como o ordenamento do território, a exploração a utilização da água, a ocupação do solo, etc. Portanto, este IPCC, portanto, a sigla IPCC quer dizer Painel Intergovernamental de Cientistas para as Alterações Climáticas, é um painel de cientistas que trabalha de forma voluntária para as Nações Unidas, portanto, cada um trabalha na sua universidade, mas depois juntam-se todos para compilar os dados os dados disponíveis para analisar o fenómeno das alterações climáticas. Portanto, este painel intergovernamental de cientistas já afirmava em 2007 e neste ano, e eu vou mais à frente falar bastante sobre o relatório deste ano, considera que o aquecimento global é inequívoco e é causado pela atividade humana e que as temperaturas globais podem aumentar cerca de 5 graus Celsius até 2100, portanto, durante todo o século XXI. 5 graus Celsius ao nível global não parece muito, mas se olharmos também para o nosso país, e se olharmos um bocadinho para o nosso umbigo,
Em regiões como o Alentejo, em que as temperaturas no verão já chegam a 45 graus Celsius, se em cima disto pusermos mais 3 ou 4, pode haver regiões no planeta e também em Portugal que deixam de poder ser habitáveis ou habitadas. Portanto, parte das alterações climáticas já não se podem evitar, mas há outra parte que sim, e algumas já estamos a sofrer as suas consequências, como os grandes furacões, os chamados mega incêndios, o degelo no Ártico e também a desertificação. Para vos dar um panorama sobre a política de alterações climáticas ao nível mundial. Portanto, esta questão está a ser estudada já há vários anos e a ONU estabeleceu este painel intergovernamental de cientistas para estudar estes fenómenos das alterações climáticas. A Convenção das Alterações Climáticas, também das Nações Unidas, em 92, com a ECO 92, e depois os cientistas continuaram a produzir relatórios tempos a tempos, que deveriam servir como base para as decisões políticas. Infelizmente isso nem sempre acontece, e se calhar devia acontecer mais vezes do que acontece, mas em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto, que teve como objetivo diminuir as emissões globais de efeito de estufa em todo o mundo. Este Protocolo de Kyoto tinha uma base de solidariedade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou seja, os países desenvolvidos, aqueles que já emitiam há mais tempo gases com efeito de estufa, cujo principal é o dióxido de carbono. Esses países deviam ser os primeiros a reduzir as suas emissões, e por isso é que o Protocolo de Kyoto só obriga os países desenvolvidos a baixar, a reduzir as suas emissões. E por isso, quando ouvimos dizer que China não está a fazer nada, mas China é um país em desenvolvimento. De facto, está a aumentar imenso as suas emissões, já emite mais que os Estados Unidos da América, mas depois, se dividirmos as emissões por cada cidadão, per capita, chegamos à conclusão que um chinês emite para aí 8 kg de CO2 por ano e um americano para aí 25. Um europeu emite cerca de 13 e nós andamos nos 10. Portanto, um africano emite para aí uns 3. Portanto, são estes mais ou menos os valores per capita, para sermos justos, de emissões da população mundial entre países. Portanto, Copenhaga foi todos os anos, os políticos, os países reúnem-se para discutir esta questão das alterações climáticas e como é que vamos resolvê-la. A COP, estas conferências são as conferências das partes, as partes são os países. A COP reúne todos os anos, e a ONU já agora tem várias COPs, tem COPs sobre biodiversidade e esta é sobre alterações climáticas. A mais falada ultimamente foi a COP de Copenhaga, onde as ONGs e alguns países mais proativos, onde a União Europeia está inserida, queriam que tivesse saído um acordo de redução de gases de efeito de estufa a partir de 2020. Isso não foi possível, não se chegou a conclusão nenhuma em Copenhaga e o que saiu de lá foi que cada país oferecia ou reduzia o que queria. Ora, nós sabemos que o mundo não funciona assim, que as grandes mudanças necessárias não é porque cada um oferece, mas sim, e se calhar infelizmente, porque cada um é obrigado a fazer. Portanto, este ano é um ano muito importante para a ciência climática. De facto, o IPCC está a sair com um novo relatório e o que nós esperamos, organizações não governamentais de ambiente e também de desenvolvimento, esperamos é que os políticos olhem para estes novos dados e que seja também um motor, um alavancar de decisões até à COP de Paris, que será em 2015,
onde esperamos que aí haja força política e vontade política para termos um caminho de redução de emissões de gases de efeito de estufa diferente do que tivemos até aqui. Portanto, provavelmente ouviram falar, e foi um tema que a comunicação social pegou muito, foi neste 5º relatório do IPCC, e que, como é novo, eu achei que era interessante trazer cá estas conclusões. Portanto, em setembro, para vocês terem uma ideia, são milhares de cientistas a trabalharem todos juntos, e o que eles fizeram foi dividir o relatório por temas. O primeiro relatório, que é sobre a ciência climática, avalia e analisa os dados de temperatura, umidade, de subida do nível dos oceanos, etc., para traçar um caminho de como é que estes fenómenos estão a evoluir ao nível global no nosso planeta. Portanto, e o que eles chegaram à conclusão é que os seres humanos, de facto, são responsáveis pela maioria do aquecimento global e também pelos seus impactos. E as emissões de gases de efeito de estufa, que isto é uma coisa que ainda é controversa em algumas partes do planeta, são, de facto, o principal causador do aquecimento global nos últimos 60 anos. E depois, como eu disse, chegaram à conclusão que o aumento da temperatura global poderá atingir cerca de 5 graus Celsius até 2100. Como é que eles fazem isto? Os cientistas, nós ouvimos mais falar ao nível económico, e estou quase a acabar. Ouvimos mais falar ao nível económico, portanto, se Portugal vai crescer, se Portugal vai aumentar o PIB, se vai diminuir o PIB. Os cientistas fazem exatamente a mesma coisa. Pegam como é que a humanidade pode evoluir, se a população vai aumentar muito, se vamos produzir mais energia por fontes renováveis ou se vamos continuar com os combustíveis fósseis. E depois, pegando nisso tudo, fazem uma linha de tendência do aumento dos gases de efeito de estufa ou não. Portanto, estes são mais impactos deste relatório do IPCC. Muito provavelmente vão haver mais ondas de calor ou com um grau de certeza muito grande, e os impactos ambientais estão a acelerar. Portanto, depois, já este ano, alterações climáticas, e aqui eu chamo a atenção para os impactos no sul da Europa, tem a ver com os incêndios florestais ainda irem aumentar mais, com as inundações costeiras também aumentarem mais, e também com os impactos económicos. Por exemplo, prevê-se que com o aumento da temperatura no verão irá diminuir o turismo na zona onde Portugal está. E no inverno, o turismo das montanhas. E, portanto, quais são os desafios do terceiro relatório? Os cientistas são muito claros, dizem que para atacar as alterações climáticas é preciso haver cooperação ao nível internacional, mas também tem que haver mais cooperação ao nível local e regional. É preciso triplicar até 2050 a produção de energia por fontes limpas ou por fontes zero emissões, e as emissões têm que ser reduzidas em 70% até 2050. Portanto, os cientistas são muito claros e estão a apontar caminhos. Agora falta nós sabermos se queremos ouvi-los ou não. O que é que a Quercus defende para Portugal? Defende que temos que aumentar a nossa eficiência energética, temos que, não sei se têm noção, mas no primeiro trimestre Portugal teve 90% da sua eletricidade por fonte renovável, o que nos põe assim, no top 3 da União Europeia em utilização de energias renováveis. E depois há um problema muito grave que é preciso atacar em Portugal, que é o ordenamento do território. Utilizamos demasiado o nosso transporte individual e isso é terrível para as nossas emissões. Não sei se têm ideia, mas o nosso consumo de energia em transportes é tanto como o consumo da indústria. Portanto, e isso para nós, na nossa visão, é um problema que tem que ser atacado já para não piorar. Por fim, deixávamos essa mensagem: para isto tudo ser possível é preciso aumentar a sensibilização da sociedade civil, onde os jovens têm um papel fundamental, costumam ser mais otimistas quanto ao futuro do que as gerações mais velhas, e portanto é preciso
E a Quercus tem tentado fazer este papel e tem tentado ajudar na sensibilização sobre alterações climáticas, e estas são algumas das ações que temos realizado. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada pela vossa atenção.